Olá, família da América Latina! Meu nome é Vini Rodrigues. Meu nome é Bia Rodrigues. E pela graça de Deus, nós lideramos a região sul e oeste da Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Estamos animados de estar com vocês essa manhã. Sim, eu tô tão animada de poder falar com todas vocês, minhas lindas irmãs da América Latina. E o título da nossa aula hoje é Ação após Visão. Vamos em Atos 16, versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Assim que Paulo tem a visão, chamando ele até a Macedônia. A Bíblia diz que eles navegaram diretamente. Essa expressão é muito relevante. No grego, é uma expressão náutica, que significa que o vento, naquela ocasião, era um vento favorável, que ajudava o navio a ir mais rápido até o destino onde eles queriam ir. E como consequência disso, nós podemos aqui ver nesses dois versículos que Paulo e seus companheiros demoraram apenas 2 dias para chegar até onde a visão de Deus queria levar eles. Mas interessantemente, em Atos capítulo 20, eles fazem o caminho contrário, eles voltam de onde eles vieram. E nessa ocasião o vento não era favorável, mas eles demoraram 5 dias. O que podemos aprender com isso? Podemos aprender que assim que Deus nos dá uma visão, nós temos a oportunidade das nossas vidas para obedecer a esse chamado. Mas como bons latinos que somos, nós somos um pouquinho tentados, talvez, a procrastinar. Se é que vocês me entendem, não é? Eu acredito que não só no Brasil nós temos essa cultura, mas talvez pela América Latina também. Nós temos esse mau hábito de procrastinar. E procrastinar é algo terrível. Olha isso, procrastinar pode custar a oportunidade que Deus te dá para obedecer à visão dele. Se os discípulos tivessem demorado mais um pouco para obedecer a visão, talvez o vento não seria mais favorável. Eles demorariam mais para chegar até a Macedônia e poder pregar para aquele povo. Temos que obedecer à visão de Deus, mas obedecer imediatamente. Temos que ter ação logo após a visão. Se lermos em Provérbios 3:27, a Bíblia fala algo muito interessante aqui. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Você já deve ter ouvido aquela expressão famosa. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Esse é o nosso primeiro ponto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aqui em Provérbios fala algo bem interessante. Fala, quanto for possível, não deixe de fazer o bem. Não diz quando for possível. A expectativa de Deus, segundo Tiago 4, é que sempre precisamos ter o coração de fazer o bem e não esperar, não procrastinar. Podemos e devemos fazer o bem quanto for possível, agora mesmo. Temos que ter essa convicção que procrastinar é pecado. Quando você procrastina, você impede que outras pessoas recebam a visão de Deus para a vida delas. No final do dia, a procrastinação custa tão caro que pode custar almas. Esse é o preço da procrastinação para as nossas vidas. É algo terrível. A ponto de adaptarmos essa frase famosa, especialmente aqui no Brasil. A gente trocou só algumas palavrinhas. O famoso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, se tornou aqui não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. E por isso nós inventamos aqui brilhantemente o horário brasileiro. Quando alguém te fala aqui no Brasil que vai chegar em 2 minutinhos,
Você pode esperar até 30 minutos para essa pessoa chegar, tranquilamente. Quando alguém te fala, já tô chegando, aí é um pouco pior. Já tô chegando, pode ser algo até 1 hora. E talvez não só aqui no Brasil, na verdade. Talvez em Lima ou em todo o Peru é um pouco assim. Talvez na Colômbia é um pouco assim. Ou os pesos. Temos aqui os pesos e medidas brasileiros, que só um pouquinho pode representar a maior parte do que você está pegando. Ou as invenções. As grandes invenções brasileiras. Quando a gente deixa as coisas para a última hora, a gente chama o resultado final disso de gambiarra. Aquilo que poderia ter sido bom, mas não foi. Qual o problema disso? Pode até parecer engraçado um pouco, pensando no aspecto cultural. Mas o problema disso é que na Bíblia não existe um padrão brasileiro. Não existe um padrão latino. Só existe um padrão a ser seguido, que é o padrão de Jesus Cristo. Precisamos almejar ter o caráter de Jesus. E Jesus não deixou as coisas para a última hora. Jesus não procrastinou. Ele obedeceu a visão de Deus para a vida dele. Na hora. E a razão de muitas vezes procrastinarmos na nossa vida é porque não temos fé. Não temos uma fé verdadeira que as decisões que tomamos, elas podem mudar a nossa vida hoje mesmo. Queria deixar a Bion compartilhar um pouco disso. Sim. Então, a procrastinação, sendo aberta, pode ser uma dificuldade para mim. E pela graça de Deus, eu tenho aprendido nessa área com a ajuda de muitas irmãs, mas eu era terrível nessa área. Nos primeiros anos como discípula, as pessoas precisaram ter muita paciência comigo. E eu nunca vou me esquecer de algo que me falaram que me ajudou muito. Eu lembro que eu liderava um bate-papo com o irmão. E esse meu líder de bate-papo, ele realmente tentou me ajudar. Então, com muita paciência, muito amor, ele falou várias vezes para poder me ajudar, né? Também para poder dar o exemplo para as outras discípulas. Mas eu nunca vou me esquecer do dia em que a repreensão chegou. Quando eu realmente não estava mudando, eu tomava decisões, mas não mudava. Ele falou, sabe qual é o seu maior problema, Bia? Então, o seu maior problema não é a falta de disciplina. Seu maior problema é que você não tem fé. Então, você não tem fé que você pode mudar. Você aceitou o seu pecado. Por isso você não muda. E pra mim, isso foi muito... Uau! Isso chegou no meu coração, porque eu realmente vi, né? Eu não acreditava que eu podia mudar. Então, a primeira coisa, irmãs, que todo mundo tem que fazer é realmente ter a fé que a gente pode mudar. O maior problema não tá na falta de disciplina ou na procrastinação, mas na falta de fé que isso vem. Na falta de convicção que é um pecado. E algo que me ajudou muito foi orar como se Deus já tivesse lidado com isso no meu coração, que Ele estava lidando. Mas como Deus me vê, nossa, Deus, muito obrigada por me ver como uma mulher disciplinada. Muito obrigada porque com o Senhor eu já venci esse pecado. E poder me visualizar como uma mulher que não procrastina. Isso me ajudou muito porque é a visão de Deus. E essa é a fé que a gente tem que ter. Em Efésios 5, versículo 15, a Bíblia fala, tenham cuidado com a maneira com a qual vocês vivem. Que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É isso que a Bíblia nos chama a fazer, irmãos. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. E pensa só, nós estamos em uma conferência que tem por nome Sonhos e Visões. E é isso que conferências produzem em nós. Elas produzem sonhos, visões e fé de que podemos mudar, que vamos mudar. Então, o esperado é que tomemos decisões. Mas não só isso, que não procrastinemos essas decisões. O problema de procrastinar é que você tende a procrastinar as decisões que podem mudar a sua vida hoje. Não procrastina mais suas decisões. Não espera até segunda-feira para mudar o que você tem que mudar. Muda hoje mesmo. Muda sábado. Tem uma frase que diz, uma frase famosa, a forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Se mudamos hoje mesmo, isso significa que aos olhos de Deus, a nossa vida já mudou. Mudemos hoje, irmãos.
Paremos de procrastinar. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Segundo e último ponto de hoje. Pare de reagir e comece a agir. Então, o pior adversário da ação é a reação. É quando a gente passa a nossa vida reagindo às coisas. E existem esses dois tipos de pessoas. Aquelas que têm uma direção e vão conforme o sonho delas, elas agem em direção ao sonho. Ou também tem aquelas pessoas que reagem conforme as circunstâncias. E, na verdade, ser reativo, o que é ser reativo? É navegar como se você tivesse o vento contra você, que era o contrário do que Paulo e os irmãos estavam fazendo. Porque você parece ir e nadar e navegar e você vai fazer as coisas, mas, na verdade, parece que você não está saindo do lugar. Você já teve essa sensação? Você está tão desgastado pelas coisas que você está fazendo, mas você não está saindo do lugar. Talvez seja porque você está agindo reativamente, não ativamente. E, na verdade, muitos de nós temos a tendência de ser assim. Isso não é produtivo, não é o foco, não ajuda a gente a sonhar mais, porque a gente está perdendo o foco do nosso sonho. E eu gosto muito de uma escritura em Eclesiastes 10:10, que fala assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, olha só que incrível. A Bíblia fala que realmente aqui é importante a gente trabalhar duro, irmãos. Mas mais importante que isso é trabalhar com sabedoria. Se você não foca os seus esforços no lugar certo, você vai ter que usar mais força e ser menos produtivo. E é o que a Bíblia está falando aqui. Por isso que é tão importante a gente ter uma estratégia e saber onde a gente está focando os nossos esforços. Isso significa não ser reativo, mas ser ativos. Amém? E o que é ser ativo? É agir conforme a sua visão. É ter uma visão, um sonho do que você quer. E você vai atrás disso e você não deixa que nada te distrai. Apesar de lidar com as coisas, você está focado na sua visão. Isso é ser ativo. Então, irmãs, quando Deus dá uma visão para vocês, o que vocês fazem? Então, quando você tem um sonho, um desejo no seu coração, ou talvez a sua discipuladora, ou sua líder de bate-papo ou região, ela te dá um sonho, ela te dá uma visão, o que você faz com isso? Talvez, muitas vezes, a gente se volta a ser reativas porque a gente tem medo de sonhar. A gente tem medo de encarar o nosso sonho e talvez as imprevisibilidades que isso causa. Mas é tão importante a gente não se distrair. E o incrível é que muitas vezes a solução dos problemas é não focar no problema. Isso soluciona os seus problemas, o que é muito incrível. Então, muitas vezes, por exemplo, no seu bate-papo ou na região que você está, às vezes a gente passa muito tempo tentando ajudar os irmãos e lidar com cada problema de cada irmão. E a gente faz muito isso desgasta, né? Parece um ciclo sem fim. Porque a gente ajuda um, cai outro aqui. Aí a gente tenta ajudar esse e outra coisa acontece. E a gente fica perdido. O que está acontecendo? Mas, sabe uma coisa? O melhor foco é quando você foca o seu bate-papo ou o seu grupo a avançar. Isso soluciona os problemas. As pessoas não ficam mal. Porque se elas estão focadas em ter um sonho e avançar, elas não vão se focar nos próprios problemas dela e nem você vai se focar nos problemas delas. Isso é incrível. Então, quando a gente soluciona, quando a gente tem a solução dos nossos problemas, que é não focar nos problemas, a gente pode sonhar. Amém? Então, eu aprecio tanto o Vini, né, o meu incrível marido que está aqui do meu lado, porque ele sonha grande e ele vai realmente se esforçar. Ele não vai medir esforços pelos sonhos dele. Isso é o foco, isso me ajuda tanto a sonhar. Então é importante a gente ter esse coração de ser ativos e não reativos. O movimento de Deus, irmãs, só está aqui hoje porque homens e mulheres, eles decidiram se levantar pelo sonho deles, independente das marés ou dos ventos que isso poderia vir. Na vida deles, eles decidiram se levantar pelo sonho deles. E é por isso que a gente está aqui hoje, como grupo, como setor da América Latina também. O que é incrível, eu queria encorajar cada uma das mulheres que está assistindo aqui hoje. Se você ainda não tem um sonho e visão depois dessa conferência, primeira coisa, saia daqui com um sonho. Saia daqui com uma visão do que você quer fazer com a sua vida. E a segunda coisa, se você já tem um sonho, toma a decisão de diariamente lutar por ele.
Nem que for por um pouco de tempo, mas diariamente você está lá orando por isso. Você está agindo em direção a isso. E você não deixa isso sair do seu foco, porque é o seu sonho. E a gente tem que lutar por isso. Amém, irmãs? Vamos colocar os nossos esforços no lugar certo. Ação após visão. Para isso é muito importante agirmos agora mesmo. Não deixa para amanhã. Não deixa para segunda-feira. Toma as decisões nessa conferência daquilo que você precisa mudar no seu caráter hoje mesmo. E vamos sonhar, não vamos esperar os problemas nos consumir. Não vamos reagir e lutar para ir contra a maré. Vamos ir a favor da maré, porque esse é o melhor tempo para evangelizar São Paulo, Brasil, América Latina e o mundo. E para Deus seja glória. Amém.